Boa tarde, pessoal. Retomando a aula, então. Primeiro, obrigado por entenderem. Quem chegou depois não me viu. Eu tive que sair correndo para resolver problema de irrigação no viveiro. Aparentemente está resolvido. Era falta d'água por causa da baixa pressão, pouca água. E tinha mangueiras ligadas para irrigação de plantas que estavam drenando a água que estava chegando na caixa d'água. Então a caixa estava vazia. Aí eu fechei essas torneiras e aparentemente a caixa está enchendo. Bom, vamos falar então dos parâmetros para arborização e passeios e vias públicas. Olhando essa foto, vocês conseguem ver que essas palmeiras aqui elas vão até fazer um sombreamento, mas seria interessante ter árvores nesse ponto fazendo sombra, tanto para a ciclovia quanto para os pedestres, porque essas palmeiras elas vão fazer um efeito estético bom, mas sombreamento que é bom não nada, né? Então, como recomendações, para plantio de árvores em vias públicas, as calçadas têm que ter no mínimo 2,40, onde não é obrigatório o recuo, e 1,50 onde tem recuo. Então essas são as larguras mínimas da calçada. Lembrando que calçada de 1,50 você tem muito pouco espaço para colocar árvore. Então o espaço já é bem reduzido. Quando você tem 1,50, você tem um espaço reduzido. Por quê? Espera-se que você deixe 1,20 m de espaço livre. Então eu teria 1,20 m, 30 centímetros para árvores. O que cabe aqui nesses 30 centímetros seria uma árvore de 15 centímetros de tronco máximo. Por quê? Porque é interessante sempre deixar espaço para essa árvore. Na verdade, por teoria, até 20 centímetros. Uma árvore de 20 centímetros de diâmetro. E aí eu deixaria 5 e 5 como esse diâmetro máximo. Então, diâmetro máximo, esperado da espécie 20 centímetros, eu deixaria mais 5 para cada lado, plantaria ela no meio exato. E deixando uma faixa, então essa calçada aqui ela ficaria com uma faixa comprida de área drenante. Esse 1,20 m é para facilitar o trânsito de pessoas. Em relação à altura da copa, pelo menos 1,80 m, para que uma pessoa transite tranquilamente. Uma pessoa alta com 1,80 m já vai se sentir prejudicada. Isso é muito comum aqui em Rio Verde, árvores sendo plantadas baixas, então árvores pequenas, com galhos atrapalhando a passagem. Então o pedestre ele não consegue passar e, consequentemente, ele tem que sair para a rua. Isso não é legal. Quando tem recuo, então, quando não tem recuo, então no mínimo 2,40 para que essa copa da árvore não bata nas casas, né? Calçada com largura igual ou superior a 1,5 m, inferior a 2 metros. Árvores de pequeno porte, em passeios de 2 a 2,40, pequeno e médio porte. Sob rede elétrica, sempre árvores de pequeno porte. Então eu vou colocar um exercício para vocês, justamente baseado nisso. Vocês vão dimensionar a arborização, quais espécies de árvores vocês vão usar, pensando em pequeno, grande porte, mas utilizando espécies mesmo, indo naquela lista de espécies e escolhendo
para algumas situações. Porque se eu planto árvores de grande porte em fiação, vai ocasionar problemas de galho batendo, de árvores caindo e prejudicando toda a fiação. Então isso é muito problemático porque a árvore está no lugar errado. Que outros exemplos? E isso ocasiona a necessidade de poda. Por quê? Aqui a árvore está quase morta, mas se eu tenho a copa aqui, eu tenho que fazer um corte em V aqui, deixando o espaço para a fiação passar e a árvore fica feia. Ou fazer um corte da copa, uma decapitação, né? Isso não é legal. Em calçadas com largura igual ou superior a 2,40 até 3 metros, pode ser plantada árvore de pequeno, médio e grande porte. Até 12 metros de altura, mais que isso pode ser prejudicial. Então, esse é o teto. Ter 12 metros de altura de árvore seria uma árvore de um padrão, isso máximo, né? Seria uma árvore de um padrão grande para a arborização para a rua. Existem árvores maiores que isso que podem ser plantadas em praça, por exemplo. Rede elétrica só árvores de pequeno porte. Em calçadas maiores, pode ser plantado até árvores maiores, mas calçadas superiores a 3 metros de largura, só calçadões e situações assim. Eu acho que na urbanização de hoje não tem muita coisa muito maior que 3 metros. Sob rede elétrica, é possível plantio de árvores de grande porte, desde que a muda seja plantada no alinhamento da rede, com a copa seja conduzida precocemente para que ela fique superior, né? A copa fique mais alta do que a rede, mas mesmo assim não é o recomendável. Dá para ser feito, mas não é o legal. Que a questão do posicionamento, então, é interessante do meio-fio, esse diâmetro da árvore até o meio-fio, ou seja, o raio, né, do buraco aqui, ele vai ser 1 metro, 1,5 vezes o raio máximo da árvore. Então, se essa árvore tem como raio, por exemplo, 15 centímetros, vai ser esse diâmetro aqui vai ser 22,5, alguma coisa assim. Não é isso? 1,5 vezes 15 mais 7, é isso. Então eu tenho até 15 e esse 7 e pouco sobrando aqui. Pensando em árvores que não têm raiz muito superficial. Se o sistema radicular for superficial, é interessante aumentar isso. Então aqui exemplo, 20 centímetros, o raio da árvore, então ela tem 40 centímetros de diâmetro, o máximo. Eu tenho 60 de largura mínima, de largura mínima de espaço drenante. Lembrando que esse espaço drenante tem que se seguir, então vai ser 30, mas ele vai ser comprido, por exemplo. Aqui outras formulações, mas se a gente for ver aqui, é no mínimo 30 centímetros de diâmetro para tudo, independendo da largura da calçada. E é interessante você pegar o diâmetro máximo dessa árvore, deixando espaço. Por mais que você diminua um pouco aquele 1,20 m de espaço para transitar. Então eu reduzo isso, que seja, mas eu não prejudico a árvore, né? A cova deve ser uma seção retangular de 2 vezes o diâmetro, por pelo menos 60
centímetros, quando não houver possibilidade de utilização de grelhas. Depois a gente vai falar o que é grelha. Grelhas são estruturas metálicas que vão permitir essa superfície drenante. Evitar interferência no cone de iluminação. Então, árvores que vão influenciar na iluminação, vão tampar a iluminação, isso é prejudicial. Sempre que necessário, copa de árvore de grande porte deverá ser conduzida precocemente através de trato cultural adequado acima da fiação. Então, quando não for possível planejar, mas o ideal é planejamento, árvore de grande porte não é para ficar debaixo de fiação. Árvores deverão ser plantadas de forma que a copa não venha interferir nesse cone de iluminação. Nos locais onde já existe arborização, pode ser feito projetos de iluminação, luminotécnicos, de luz específicos. Depois a gente vai ver algumas fotos. Por exemplo, aqui está interferindo, então vai fazer sombra, pode se tornar um local até perigoso. É interessante, às vezes, você colocar iluminação abaixo dessas árvores. Então, aqui na iluminação que foi feita na Avenida Flamboyant, foram colocados flamboyants e a luz para cima dos flamboyants. Aí sim prejudica. Essa iluminação tinha que ser feita para baixo. Radar, onde a folha da palmeira está prejudicando o seu correto funcionamento. Posicionamento de árvores não deve obstruir visão de placas de identificação. Isso é óbvio, né? Mas não só placas de identificação. Aqui, por exemplo, a árvore está impedindo, mas muitas vezes em cruzamento, vamos supor que aqui fosse um cruzamento de vias e essa via seguisse. E eu tivesse plantas aqui, por exemplo, um arbusto. Quando eu chego para fazer essa conversão, quem está vindo dessa via aqui, eu não consigo ver. Isso é muito, muito óbvio. Depois eu vou mostrar isso para vocês na prática, fazer umas filmagens, algumas coisas assim. Para onde vamos? Só sei que é para uma avenida, eu não sei para onde. Placa de limite de velocidade. E aí logo depois tem um radar aqui, né? Aí ferra tudo. Informações turísticas. Debaixo de uma mangueira. Por incrível que pareça, aqui tem uma placa. E provavelmente é de conversão proibida. Proibido virar à direita. Quem não conhece a cidade não sabe disso. Aqui é uma placa bem feita, bem colocada. As árvores não prejudicam em nada. Distância mínima em relação a elementos de via pública devem ser obedecidas. Então aqui tem alguns valores. Esquina, 5 metros. Iluminação pública, poste, 3 metros. Então aqui, árvore de pequeno, médio e grande. 3, 4 e 5. Placa de identificação, 3 metros. Hidrante, 1, 2 e 3. E por aí vai. Hidrante, ramal de ligação, mobiliário, caixa de inspeção. E algumas literaturas diferentes. Então, continuando, evitar essa interferência. Copa conduzida, visão dos usuários não deve ser obstruída. Caso espécies arbóreas sejam diferentes,
pode-se adotar a média, em termos de altura, né? Em vez de 1,5 vezes o raio da circunferência da base do tronco quando adulta. Então, 1,5 vezes, que é a questão do diâmetro, né? Bom, pessoal, pensando em parâmetros para arborização de áreas públicas livres, o que é isso? Praças. Pensando em parâmetros para arborização de praça, as normas, elas também se aplicam, mas são menores, né? Então, a distância mínima entre as árvores e alguns elementos está descrito depois. Aqui é o exemplo de áreas livres, isso é dentro de um estacionamento e tudo mais. Então já não é rua, né? Então, instalações subterrâneas, 1 metro. Mobiliário, 2, 3 para grande porte. Galerias, 1. Dispersão, 2 ou 3. Guia rebaixada, 1, 2 e 3. Transformadores, 5, 10 e 12. E vias públicas, 5 metros. Então, essa é a distância pensando em uma praça. Em relação a eventuais edificações, deverá ser observado o afastamento mínimo correspondente à altura da árvore quando adulta ou o raio de pressão da copa. Ou seja, a altura da árvore, para caso ela caia, então essa árvore caindo, ela não vai atingir uma casa na vizinhança. E junto às áreas destinadas à permanência humana ao ar livre, deverá ser evitado plantio de árvores cuja incidência de copa possa apresentar perigo de queda de galhos, frutos e etc. Ou seja, aquelas palmeiras na Presidente Vargas, que devem ter o quê? 20, 30, pelo menos 20 metros de altura. Eu não parei para observar tanto. Uma folha daquele tamanho, caindo de 20 metros de altura, causa um estrago bom em quem está embaixo. Outra questão, frutos grandes. Então, no IF temos um pé de jaca na borda, perto de onde era o polo de inovação. As jacas podem causar um estrago bom. Mesmo as mangueiras maiores podem cair e danificar carros, por exemplo. Ou machucar pessoas. Árvores tipo castanha do Pará também, ainda mais castanha do Pará, que é muito alta. Coco também tem que ser levado em consideração. E é mais ou menos isso, pessoal. Aqui eu coloco algumas outras recomendações de plantio. Por exemplo, muda deve ser plantada em via pública. Ela deve ter, em altura, 2,5, pelo menos 1,80. Não comprem mudas menos de 1,80 m para arborização de via pública. Quando você fala em 2,5 m, você tem 2,5 m de altura, mas você tem uma copa e o tronco livre vai ter mais ou menos 1,80 m, que vai facilitar essa passagem de pedestre aqui sem problemas. 3 centímetros de AP, altura da primeira bifurcação 1,80 m, ter uma boa formação, isento de pragas e doenças, sistema radicular bem formado, ter copa formada de 2 ou 3 pares, né, de 3 nós, vamos falar assim. Volume do torrão deve ser entre 15 e 20 litros, então seriam 15 a 20 litros de substrato, então são recipientes maiores, né? Podendo até ser em recipientes um pouco menores. Embalagem plástico ou tecido de aninhagem.
Então esse é o padrão de árvore a ser plantado em arborização urbana. Se vocês perceberem aqui, nós temos os fios. Então essa árvore ela não pode ser de porte grande. Aqui tem fiação, então ela tem que ficar abaixo da fiação, essa que conduz a eletricidade. Aqui, ó, você vê que já tem uma distância, então 4, 5 metros pelo menos. Então aqui pode ter uma árvore de um porte maior, pensando que a não de copa tão grande para atingir essas árvores. Aqui ela já está no limite, né, de uma árvore para arborização urbana. Depois a gente vai falar de viveiro de produção de mudas. Eu vou no viveiro da prefeitura de produção de mudas ornamentais. A gente já falou de viveiros. A diferença do viveiro de eucalipto para o de arborização urbana seria que em um determinado momento você transfere essa muda para um recipiente maior e deixa ela crescer mais e por mais tempo. Então temos diferentes classificações de muda, desde 1 litro, que vai ter 70 centímetros, 2 a 5 litros até 1,5 m, 5 a 12, que seria um vaso de 5 litros, 1,5 m a 2 metros, e até 20, que teria acima de 3 metros de altura. Então, em geral, eu vou pegar 10 litros, eu vou ter uma muda de um tamanho adequado, 10, 15 litros de substrato. Espaçamento de plantio. Ele vai depender, então, da distância, tipo, do diâmetro da copa e dessa ideia do que eu quero fazer. Se eu quero ter um ambiente mais sombreado, eu me aproximo mais. Então se eu tenho 2 metros aqui, 4 metros de copa, 2 metros de raio, 2 e 2, sobra 1 metro aqui sem sombrear. Então, o que geralmente se recomenda, pequeno porte, 5 a 6 metros, médio porte, 7 a 10, grande porte, 10 a 15 metros de espaçamento. Lembrando que nós devemos também respeitar o quê? Casa tem, por exemplo, portão para carro, e o portãozinho. Então, o portão de carro eu não posso ter árvores impedindo. Então, eu tenho que ter esse distanciamento. Pensando em 7 a 10 metros e pensando num terreno que tem 12 metros de frente, terreno de uma casa de lote inteiro, eu vou ter, por exemplo, 2 árvores de pequeno porte, ou uma no meio, e aí vendo os terrenos. Então se eu tenho, posso pegar nos cantos, então de médio porte uma, e de grande porte uma também. Então 1 ou 2 de médio porte, então 2 pequeno porte, uma ou 2 de médio e uma de grande porte. Então seria essa a ideia, pensando na frente das casas, né? Então tem que respeitar a entrada de veículo, por exemplo. Cova o maior possível, então 60 por 60 por 60 quando der. Uma guia para essa árvore não tombar, né? E no mínimo 1,20 m para acessibilidade. Lembrando que o ideal é que em ruas de descida as calçadas se emendem e não tenham degrau, né? Que acontece muito em todos os lugares. Questão de adubação, mesmo adubação de nativa, então não tem muita coisa de recomendação.
quando puser esterco, quando puder, né? Adubação com NPK ou super simples na cova e depois adubação com nitrogênio e ou potássio. Então essa é a recomendação, colocando, dependendo da espécie, calagem ou não. Então esses tutores, diferentes formas, né? 2, 3 tutores, então eu coloco um de cada lado, ou 3, ou um só, que vão ajudar na fixação dessa árvore. Esse de 3 ainda faz um efeito de proteção, para que ninguém vá querer quebrar essa árvore, ou vai dificultar isso um pouco. Grelhas de metal, então eu tenho uma área maior que a árvore, então a árvore, e essa grelha ela vai estar fazendo um piso drenante aqui, sem estar expondo o solo, né? Quando vai impermeabilizar a árvore e a terra, tem que ficar no nível. Se eu faço esse tipo de canteiro assim, a água do escoamento não vai aqui, vai escoar só o que cair nesse ponto. Isso é ruim, vai drenar, a drenagem fica insuficiente. Então não é interessante essa confecção de mureta. Na verdade, o ideal é deixar rebaixado, quando possível. Irrigação, no período inicial, principalmente em época seca, procurar água de manhã de tarde para evitar evapotranspiração. Seria isso. Questão de poda eu vou falar depois com vocês. Então, ficamos nessa parte do manejo. Eu já estou em postar essa aula e depois eu faço uns vídeos na rua de certo ou errado com a arborização urbana para vocês. Além disso, então eu quero que vocês fotografem situações certas e situações erradas na arborização urbana. Isso individual. Vocês podem fazer isso e eu vou colocar no que é acadêmico, vocês vão colocar esse arquivo Word lá para mim. Pode ser Word. Só anexar isso e pronto. Depois, na próxima aula, a gente tenta discutir as fotos que vocês forem tirando. Essa questão de foto é do dia a dia. Semana que vem vocês já podem me apresentar isso. Já era para estar fazendo desde semana passada, né? A gente já discutiu isso. Então, tem uma semana. Então, vamos ver aqui até dia 24. Prazo final. E eu vou passar uma outra atividade para vocês fazerem em relação a ruas. Então, por exemplo, depois eu vou colocar melhor. Essa eu não vou cobrar agora. Rua estreita, calçada estreita, o que eu vou pôr de árvore e por aí vai. Então, isso eu vou cobrar depois de vocês. Mas esse exercício aqui já é para a semana que vem. Beleza? Então, fotos do que é certo e o que é errado, o que está certo e o que está errado, próximo a vocês, na arborização de ruas e praças. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais.